Olá, amigo internauta, bem-vindo a mais um Papo Expresso, o seu programa sobre vigilância sanitária no YouTube. Hoje estamos aqui novamente com a especialista da Anvisa, Renata Parca, para falar um pouco dos resultados do Relatório Nacional do Cisêmbrio. É o 13º relatório que a Anvisa divulga e que traz informações sobre os centros de reprodução humana assistida do país. Olá, Renata. Bem-vindo ao programa. Eu gostaria que você começasse falando para a gente, explicando o que é esse relatório, o que é o Cisêmbrio, ou seja, o Sistema Nacional de Produção de Embriões. Olá, Danilo, obrigada pela participação. Então, o Cisêmbrio, ele é um sistema, que foi criado, desenvolvido pela Anvisa, inicialmente para controlar, e colher dados sobre o número de embriões que estão armazenados nesse centro de reprodução humana assistida e quantos embriões estavam sendo doados para pesquisa com células-tronco embrionárias. Essa demanda veio inicialmente a partir da aprovação da Lei de Biossegurança, que permitiu a doação de embriões para pesquisa com células-tronco embrionárias. A gente, então, estruturou um sistema e, claro, a gente adicionou mais informações a esse sistema exatamente para a gente ter um panorama desses centros no país, de quantos são os centros, quantos ciclos, que se resumem basicamente a procedimentos de reprodução humana assistida, quantos embriões que são transferidos, quantos embriões são doados para as pesquisas, quantos embriões são descartados, porque existe hoje a possibilidade de descarte de embriões, depois de um tempo de armazenamento. Então, esse sistema, ele colhe essas informações, de todos os centros, e também a gente, por meio dele, monitora determinados indicadores de qualidade dos centros. Então, hoje nós temos 2 grandes indicadores que demonstram que os centros funcionam sob condições controladas. Tá? Então, o sistema realmente ele nos dá um panorama bastante interessante do funcionamento dos centros de reprodução humana no país. E esse já é o 13º relatório, pelo que eu estou vendo aqui. Qual periodicidade esse relatório é divulgado? O que pode ser observado como os dados de destaque desse relatório e até uma evolução ao longo desses 13 relatórios que você acha que vale a pena destacar? Perfeito, Danilo. Então, eles são dados que os centros compilam de forma anual. Então, esse 13º relatório, ele compila os dados de 2019. E a gente, nele, apresenta toda essa evolução que começou desde o primeiro, até agora. Então, a gente tem ideia do crescimento, da quantidade de centros, o crescimento dos ciclos de fertilização humana assistida no país e, inclusive, tem ideia desses indicadores de qualidade, Então, é muito interessante e depois, disponibilizando a notícia da Anvisa, disponibiliza esse link, esse relatório está numa plataforma super interessante, acessível, A pessoa que quiser ver os dados, ela pode filtrar esses dados por estado, por município, então são dados bastante interessantes. E aqui, resumindo, deles, o que a gente achou bastante interessante nesse ano, é que hoje, nós temos cerca de 183 centros de reprodução humana no país, ainda uma quantidade bastante grande. A grande maioria, presente no estado de São Paulo, 63 desses 183 estão em São Paulo, seguidos por Minas Gerais, tá? Então, realmente, esses centros estão concentrados basicamente no estado de São Paulo. Nós tivemos esse ano quase 44 mil ciclos de fertilização in vitro realizados. Quando você fala ciclo de fertilização, é um procedimento? Para ficar bem claro. O que é um ciclo de fertilização in vitro? O ciclo de fertilização in vitro é quando a paciente recebe uma estimulação por meio de medicação, e a coleta de um óvulo, no mínimo um óvulo, pode ser até mais ou menos, Então, o ciclo, ele reflete indiretamente a realização de procedimentos de reprodução humana assistida. Então, para vocês terem uma ideia,
né, foram quase 44 mil ciclos de fertilização, tá? Então, vocês veem que o crescimento é grande. Comparando com o ano passado, né, nós tivemos um aumento de quase 900 ciclos em relação ao ano anterior. Outro ponto bastante importante que a gente gosta de destacar, que exatamente foi a primeira demanda do sistema, foi com relação ao congelamento de embriões, né? Então, em 2019, foram congelados 99 mil embriões, né? Então, desse total de ciclos realizados, se congelaram 99 mil embriões, certo? E foram realizadas 25 mil transferências. Então, desse total produzido de embriões, foram realizadas 25 mil transferências para as pacientes, tá? E os dados referentes à questão da qualidade, que você disse que também são coletados, tem algum destaque, não? Então, um indicador de qualidade que a gente monitora, que a gente aposta bastante nele, é o indicador de taxa de fertilização. O que esse indicador reflete, né? Na verdade, ele reflete do total de óvulos que foram inseminados, quais que efetivamente fertilizaram, né? E que poderão gerar embriões. Então, esse indicador de qualidade, ele é bastante importante porque ele reflete a qualidade do centro em termos de estrutura, em termos de equipe especializada, tá? Em termos de processos padronizados. Então, a Anvisa elencou ele exatamente por essa característica. Então, o que demonstra nesses dados e que eles têm se mantido bastante estáveis ano a ano? Que essas taxas, elas são muito boas, esse índice é muito bom aqui no país, né? A gente tem taxas, esse ano nós tivemos uma média de 76%, né, no total de serviços avaliados, com uma média de 76% de taxa de fertilização. E está na média internacional isso daí? Isso. Como é que está? Só para você ter uma ideia, qual que é a recomendação internacional como um parâmetro de qualidade para esses centros? A recomendação é que essa taxa tem que estar acima de 65%. Então, vejam, né? 76% é uma excelente taxa, o que demonstra que esses centros, né, possuem esses controles necessários, né? Então, isso é muito importante para a agência e para a população, e demonstram que essas ações de monitoramento que a agência faz em conjunto com a vigilância sanitária culminam, né, nesse sucesso das técnicas de reprodução humana assistida aqui no país. Para a gente fechar, Renata, eu acho que vale a pena se destacar uma pessoa que deseja passar por esse procedimento. O que ela deve observar? O relatório pode ajudar de alguma forma na escolha do local que ela vai fazer o procedimento? Tem algum outro aspecto que ela tem que observar? O que é importante estar atento? Perfeito, Danilo. Acho que a primeira coisa que quem vai realizar esse procedimento de reprodução humana assistida precisa avaliar é se esse estabelecimento tem a licença sanitária da vigilância sanitária local, tá? Por quê? Porque a Anvisa elaborou essa regulamentação exatamente com essas diretrizes para a qualidade dos procedimentos de reprodução humana assistida, para garantir a segurança de todo esse material. Então, a população, né, para quem quer fazer uso, né, quem vai congelar óvulo, ou quem vai fazer uma técnica de reprodução humana assistida, ou congelar sêmen, a primeira coisa que ele tem que fazer é perguntar sobre a licença sanitária. Por quê? Porque a licença sanitária vai assegurar todo esse contexto, vai assegurar que o centro é um centro controlado, que a vigilância sanitária foi lá, observou esses parâmetros de qualidade e que o centro está mandando esses dados para o nosso cisêmbrio, né? E isso está sendo monitorado, além do nível local, está sendo monitorado também no nível federal, né? Está sendo monitorado pela Anvisa. Então, a primeira pergunta, eu acho que a mais fundamental é realmente se esse centro, ele possui licença sanitária válida. Então tá certo, Renata. Obrigado pelos esclarecimentos. Você, amigo internauta,
Não deixe de acompanhar as nossas atualizações e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para o acesso à íntegra do relatório. Muito obrigado. Se inscreva no canal do Papo Expresso do YouTube. Se gostou, dê um like, ative o sininho e siga a Anvisa nas nossas redes sociais.